Podem sentar. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse 1, versículo 1, por favor. Vamos cantar essa música bonita. Cuidado com as coisas que você está se envolvendo. No abismo Que você está descendo. Tenha cuidado Para não sofrer. Cuidado com as propostas que o mundo oferece. Um colorido que só lhe envaidece. Ele engana e quer te ver sofrer. Cuidado. Você já sabe de toda a verdade. Que te liberta de toda maldade. E abre os olhos do teu coração. Cuidado. O fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado. Há uma voz que fala fundo e baixinho, que lhe induz a desviar do caminho, lhe arrastando para a perdição. Cuidado pelos caminhos que você tem andado. Com as vozes que você tem escutado. O seu futuro quem escolhe é você. Solte a voz e cante. Cuidado. Você já sabe de toda a verdade. Que te liberta de toda a maldade. E abre os olhos do teu coração. Cuidado. O fim da vida não é nesse mundo. A porta larga te leva pro fundo. Tenha cuidado, Deus diz pra você. Levante a sua Bíblia. Tem Apocalipse 1, versículo 1. Feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a Tua palavra. É o que nós queremos, meu Deus. Ajuda-nos, nos dando ouvidos para Te ouvir. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ela veio aqui querendo Te ouvir. Ela está assistindo esse culto querendo ouvir Tua voz. Fala, meu Pai. Não deixa o mal bloquear o entendimento, mas dá o seu entendimento, Espírito Santo, para que essas pessoas temam a Ti, para que elas sejam salvas, para que essa palavra traga temor, arrependimento e salvação. Em nome de Jesus eu te peço. E
quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar quem? Aos ímpios, aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Aí tem uma promessa para quem lê esse livro: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha para mim, por favor. Esse livro do Apocalipse deveria ser o mais lido da Bíblia, mais do que os salmos, mais do que os evangelhos. É um presente de Deus para os seus servos saberem o que vão acontecer, o que vai acontecer no final. É tão bom estar seguro na palavra de Deus, porque você vê homens loucos governando nações com um poder de destruição na mão grande. Nós já falamos que tem bomba para destruir o mundo inteiro em 1 hora. Mas nós sabemos que o mundo não vai terminar assim. Nós sabemos. Nós sabemos que tudo que está escrito vai ter que se cumprir exatamente como está escrito. Então, quando ouvimos certas coisas, quando vemos certas coisas acontecerem, nos dá temor, porque sabemos que o fim está próximo. Olhamos com os olhos espirituais, mas não tememos, porque nós cremos no que está escrito. Você que está no Espírito, você olha para tudo que está acontecendo no mundo diferente dos incrédulos que não têm entendimento. Por exemplo, tem gente dizendo assim: essa guerra aí é uma semaninha e acaba, daqui a pouco volta tudo ao normal. Não volta tudo ao normal. Já passou 1 semana, já passou 2 semanas, já terminou? Não. E quais são as consequências? Já estamos sentindo no bolso. Essa semana o combustível aumentou aqui no nosso país. 20% do petróleo que passa por esse estreito lá no Irã, que ele está impedindo os navios de passarem. Alguns navios essa semana foram atacados. Então o medo fez aquele lugar ficar parado, mas 20% do petróleo passa ali. 20% do petróleo é muita coisa. 20% do petróleo do mundo. Mas o problema se agravou. Tem no Oriente Médio usinas de petróleo que quem pega
pega o petróleo ali, não passa por esse estreito de Hormuz. Mas essas usinas foram atacadas, o Irã atacou, para poder mexer com a economia no mundo. Dubai foi atacada ontem, mexendo nos bancos, no financeiro de Dubai. No Oriente Médio não tem o que nós temos no nosso país: água para todo lado, rios, lagos, lá não tem. Então a água é uma riqueza lá, mas eles usam essas usinas para transformar água salgada em água doce. Já atacaram 2, para faltar água lá. Olhe para onde essa guerra está caminhando. Você acha que as pessoas na Copa do Mundo não vão ficar assustadas nos Estados Unidos em relação a um atentado terrorista? Não há segurança no mundo. A segurança está em Jesus, na nossa fé apoiada na palavra dele. E isso nos dá um entendimento de como vai ser no final, porque esse mesmo livro do Apocalipse fala de 4 cavalos. Depois do anticristo, que é o primeiro, o segundo é a guerra. A guerra que vai trazer a fome e que depois vai trazer a morte. Então você vê numa guerra o estrago que faz. Dá ou não uma sensação que a grande tribulação já começou? Está perto, mas vai ser bem diferente disso. Nós não vamos agora ouvir falar menos de guerras, nós vamos ouvir falar mais de guerras. Só vai se ouvir falar menos quando o anticristo surgir, para trazer a falsa paz e depois a grande destruição, a repentina destruição. Mas se você é uma pessoa que tem olhos espirituais, os jornais, as notícias mostra para você a palavra de Deus se cumprindo e Deus falando com você. Vigia, coloca a sua vida em ordem, se conserta. Tem gente que tem algo que Deus quer que ela deixe, que ela pare, que Deus já falou, que Deus já mostrou, que Deus já usou pessoas para falar com ela, e até hoje ela não parou, até hoje ela não deixou. Eu vou falar uma coisa para você, e eu queria que você entendesse isso. Sempre que o ser humano perdeu o juízo, Deus trouxe juízo. Em Sodoma e Gomorra, o povo perdeu o juízo, Deus trouxe juízo. Na época de Noé, o povo perdeu o juízo, Deus trouxe juízo. Você está vendo a humanidade ajuizada? Você está vendo a humanidade como? Desajuizada. Você já deve ter ouvido seus pais, seus avós dizendo: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quando você tem juízo, você obedece essa palavra e se livra do juízo de Deus. Mas infelizmente o ser humano está atrevido, o ser humano está passando o limite. A nossa geração está sendo a pior
E Deus está vendo isso, porque Deus vê tudo. Às vezes vaza algumas coisas de algumas pessoas na internet e todo mundo fica assim: como é que pode uma pessoa fazer isso com uma criança? Como é que pode a pessoa fazer aquilo? Imagine tudo que Deus vê que nós não vemos. Imagine. Só que essa falta de juízo do ser humano vai levar eles a passarem pelo juízo de Deus. Não tem juízo, vai vir um juízo para eles. Sempre foi assim. E nós sabemos que está perto disso acontecer. Bispo, e o que eu faço? Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. O Deus que deu o Filho dele por inteiro por nós, Ele não aceita a nossa vida pela metade. Ele quer a nossa vida toda. Jesus, quando falou com aquele jovem, Ele falou tudo. O jovem não teve fé para dar ouvidos ao Senhor Jesus. E a pergunta que eu faço para você: você tem fé para largar tudo de errado da sua vida? Para largar a mentira, para largar o pecado, para largar tudo que não presta, a vaidade, o orgulho, o pecado? Atrás do pecado vem a morte. Essa semana um companheiro meu disse para mim assim: poxa, eu fiquei triste, porque eu passei numa igreja e tinha um homem lá que não levava as coisas de Deus a sério. Ele destruiu a vida de 3 mulheres. Ele foi morar junto com 3 mulheres. Primeiro com uma, aprontou, depois com outra, depois com outra, dentro da igreja. 20 anos. Essa semana ele morreu. E esse homem de Deus disse para mim assim: eu fiquei triste. Ou não é triste? É triste. Mas eu disse para ele: você avisou. Deus não vai cobrar isso do pregador. Deus não vai cobrar a sua alma de mim. Deus vai cobrar de mim que eu pregue a verdade. Só isso. A decisão é sua. Noé pregou a justiça muitos anos, ninguém quis. Só foi salvo ele e a família. Deus não cobrou dele, cobrou? Não, porque ele fez a parte dele. Eu sei que Deus não vai cobrar a sua alma de mim. Deus vai cobrar de mim que eu fale a verdade, você gostando ou não. Agora de você, aí a coisa é diferente, porque você ouviu a verdade. Se você largou o caminho errado para viver no caminho certo, se você levou a sério, se você se arrependeu dos seus pecados, aí é contigo, aí não é comigo. Deus disse para Noé assim: Noé, constrói a arca exatamente como eu estou mandando. E ele fez tudo como Deus mandou. Ele não ficou dizendo: Senhor, mas olha o tamanho dessa arca, Senhor, não trabalho com isso, Senhor, como é que vai ser para eu carregar essas madeiras, como é que vai ser? Ele sabia que o que Deus estava pedindo era para quem? Para o bem dele e da família dele. Então ele correu atrás. As coisas que Deus nos pede é para o nosso bem.
Se você der ouvidos à voz de Deus, quem ganha é você. Se você não der ouvidos à voz de Deus, quem perde é você. Não é a igreja, não é o pastor. Lembra daquele rico lá no inferno? Ele pedia uma gotinha de água, mas quando estava do lado de cá, tinha a água da vida que ele rejeitou. Lá ele pediu uma oportunidade, do lado de cá ele teve muitas e não quis. Ouça a voz de Deus, ouça, para que você ache lugar de arrependimento. Ouça a voz de Deus para você achar lugar de arrependimento. Abra em Hebreus, por favor, 12:17. Hebreus 12:17. Diz assim, posso ler? Finalzinho da Bíblia, Hebreus 12:17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o que? Rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com quê? Com lágrimas o buscou. Olha aqui para mim, por favor. Lugar de arrependimento. Jonas achou lugar de arrependimento, sabe aonde? Dentro da boca de um peixe. Um dia desse eu conversei com um homem que fez muitas besteiras e foi preso. Ele disse que encontrou arrependimento, sabe aonde? Dentro da cadeia, na dor, no sofrimento. Mas ele falou: Deus me perdoe, e Deus perdoou ele. Mas Esaú, nem com lágrimas, porque tem gente que chora, viu? Ela chora, mas não muda. Para chorar é uma beleza, mas é lágrima de crocodilo purinha. Ela sai do culto e volta de novo a aprontar. O ímpio não tem paz, mas ele tem prazer. Ele pode sentir prazer, mas por um tempo. Se não se arrepender, depois vai queimar no inferno. Atrás do pecado tem a morte. Pensa. Vamos na matemática de Deus. Perder aqui para ganhar na eternidade. Lembra que Pedro falou? E nós que deixamos tudo? Jesus disse: ninguém que tenha deixado. Ele dá lista: pai, mãe, irmãos. Ele vai dando a lista grande. Por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Eu recebi muito de Deus aqui. Aqui Ele me deu perdão, aqui Ele me deu paz, aqui Ele me deu uma família, aqui Ele me deu certeza da salvação. Só que isso ainda é pouco diante do que Ele vai me dar na eternidade, no que está por vir. Você acha que o céu é pouco? Aonde nós vamos encontrar descanso para a nossa alma? Aonde nós não vamos lutar mais contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Mas aqui é guerra. Aqui tem que vigiar, aqui tem que dizer não para si. Aqui é uma luta, e não é uma luta de vez em quando, é todo dia. Como é que a pessoa cai, bispo? Como é que a pessoa esfria? Ela não ora hoje,
Não medita hoje, daqui a pouco não medita amanhã, daqui a pouco passa uma semana, daqui a pouco passa um mês, daqui a pouco ela esfria. Eu tive uma guerra no atendimento ontem. Eu fiquei aqui na esplanada do templo com a minha esposa, e eu fiquei atendendo as pessoas. E chegou uma pessoa, sentou na cadeira, e eu perguntei: em que posso te ajudar? E a pessoa disse assim para mim: eu sou evangélica desde criança. Eu falei: que bom, está firme. Estou. A senhora frequenta qual denominação? Nenhuma. Falou assim, meia, sabe, revoltada assim. A senhora não participa de uma Santa Ceia há quanto tempo? Mais de 20 anos. A senhora é batizada? Sou. Me batizei bem jovem. Aí eu falei: eu posso orientar a senhora? Ela disse: eu não vou me batizar de novo. Eu não estou falando para a senhora se batizar de novo, não. Eu só quero que a senhora saiba que seu batismo não valeu. A senhora se molhou. A senhora não fez o batismo de arrependimento. A senhora voltou para o mundão. Mas eu não vou me batizar de novo. Deus não obriga ninguém. Agora eu tenho que te falar a verdade. Eu não preciso de igreja. Oi, caramba. Tá que tá, hein? Eu sou a igreja. Ela é a igreja sozinha. Ela prefere acreditar no que ela pensa do que no que está escrito. Está escrito: congregai-vos. Está escrito: quem não come do corpo de Jesus, não bebe do sangue dele, não tem parte com ele. Mas ela ignora tudo que está escrito e coloca na cabeça dela o pensamento dela. Sabe quando você quer falar e a pessoa não quer ouvir, você tem que parar. Falou: senhora, eu não quero discutir com a senhora, longe de mim, posso orar? Ela falou: pode. Então vamos orar. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. O que tem de evangélicos que quando morrer vão se assustar com uma triste experiência, porque não tem mais vida com Deus. For esfriando. Ah, mas eu conheço. Ela falou assim: eu conheço desde criança. Eu já li a Bíblia. Você sabe quantos anos eu tenho de evangélica? Ela tem de evangélica a minha idade. Mas do jeito que ela é evangélica, não tem salvação não. Eu não acredito na salvação não. Eu não acredito na salvação dela. Eu acredito no que está escrito. Cheia de mágoa, uma vida toda errada. Você pode falar que é de Deus para todo mundo, mas no fundo você sabe se você é ou não. Você sabe. No fundo a pessoa sabe se ela está salva ou se ela está perdida. Ela sabe, você sabe. Se você está na justiça, no caminho certo ou no caminho errado, você sabe. Eu não sei. Eu não estou com você lá fora. Falar que é de Deus todo mundo pode falar, mas e os frutos? E a vida que a pessoa leva? Falar que é de Deus, cheia de mágoas, vivendo no pecado, com uma boca porca, fazendo tudo errado, conhecendo a verdade, porque eu sei que se uma coisa é errada, eu não posso fazer. Se eu quero a minha salvação, não é brincadeira.
A Bíblia diz que a porta é o quê? Estreita, caminho apertado. Se você é salvo, você mudou. E é tão bonito quando as pessoas olham para você e dizem assim: pô, quem te viu? Quem te vê, poxa, como você era e como você é hoje. Pô, que alegria. Porque vê Deus em você, vê mudança em você, vê que você leva as coisas de Deus a sério. É tão bonito isso. Falei: senhora, vamos orar. Deus tenha misericórdia da senhora. Não estou dizendo que ela não pode ser salva. Ela pode, mas só vai ser salva se vencer o orgulho dela e se arrepender. Se não se arrepender, não tem salvação. É arrependimento e salvação. Não tem arrependimento, não tem salvação. Deus não quer sua oferta, seu dízimo, seus louvores, se você não deu a vida para Ele. Ele não quer seu dinheiro, Ele quer você por inteiro. Jesus, quando foi para a cruz, se deu por inteiro por nós. Ele não vai aceitar um pedaço da nossa vida. Você está vendo o mundo desabando, sim ou não? Cada dia cai um pedaço do mundo, sim ou não? Você viu o que está acontecendo em Cuba agora? A população está se rebelando contra o governo e está queimando tudo. Mais um país. Está tendo apagão lá, está sem energia lá, à noite. Em alguns horários está sem energia. O mundo está colapsando. O mundo está caminhando para o fim. E quem é de Deus está com os olhos espirituais abertos, está com os ouvidos atentos. Sabe por quê? Porque quer ir morar com Deus, porque quer a salvação. O que você perder, o que você sofrer, o que você passar para chegar no céu, eu digo para você que vale a pena. Mas o que você conquistar e comprometer a sua alma, não vale a pena. Não vale a pena. Esaú não achou lugar de arrependimento. Tem muita gente que não se arrependeu, mas está dentro da igreja. Por isso que Deus disse que não ia começar o juízo com os incrédulos, com os perdidos. Ele disse: eu vou começar o juízo dentro da casa, dentro da minha casa. Você pode ler que é dentro da casa de Deus que vai começar o juízo. Porque tem muita gente dentro da igreja sem juízo, brincando, acreditando que ela colocou na cabeça. Ela colocou na cabeça que pode viver do jeito que ela quiser, que no final vai terminar bem. Você acha que vai terminar bem? Não vai. Não vai. Você que tem andado na justiça, que se arrependeu dos seus pecados, que é de Deus mesmo, que ouve muitas coisas, passa por muitas coisas por causa da sua fé. Você sabe a sua luta. Você sabe da sua luta. Mas você sabe da alegria da sua salvação. Você sabe que Deus é com você, que você é com Ele mesmo. Você leva Ele a sério. Eu queria orar por você. Eu queria chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, eu entendi. Chegou a hora de uma entrega. Chegou a hora de eu me colocar por inteiro na mão de Deus, de consertar tudo na minha vida. Quando a pessoa se arrepende mesmo, ela toma atitudes radicais.
Uma garota de programa saiu do culto, sabe o que ela falou? Quebrou o chip dela. Saiu do culto, ela já estourou o chip dela. Eu não quero mais essa vida. Quem ligar para mim hoje à noite não vai me achar mais. Quer dizer, a palavra entrou, trouxe arrependimento. Não tenho como mudar o passado, mas daqui para frente vai ser diferente. Meu corpo vai ser templo do Espírito Santo. É isso que traz salvação. Não é ficar dentro da igreja, um dia eu mudo, eu não consigo. Não. Você sabe da vida que você está levando diante de Deus, que tem de evangélicos frios, fracos espiritualmente. Muito triste, muito triste. No passado, os cristãos do passado era chamado de crente, né? Zombavam até da roupa. Não era isso? Faziam piada com as roupas, brincavam com as roupas, mas você não viu os escândalos que você vê hoje. A vergonha, olha bem para mim, a vergonha que você vê hoje. Amém? Depois atendo o senhor. Olha bem para mim, para você entender. A vida com Deus, atende direitinho, depois eu converso com ele. A vida com Deus tem que ser levada a sério. Não tire sua atenção não. Fique em pé no seu lugar. Eu quero chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, eu quero a minha salvação. Eu quero. Eu sei, no fundo, eu sei que eu preciso organizar minha vida com Deus. Eu já errei muito, bispo, dentro da igreja. Eu já errei muito dentro da igreja. Mas hoje eu quero me consertar. Hoje eu quero. Eu não quero ser um cristão de mentira. Não adianta eu cantar e não dar minha vida. Não adianta eu ofertar e não dar minha vida. Não adianta eu dizimar e não dar minha vida. Isso é até uma afronta para Deus. Eu quero Ele, bispo. Eu não estou aqui por causa de bênção nenhuma. Eu estou aqui por causa da minha alma. Eu quero Ele. Eu quero ser dele. Eu quero fazer a vontade dele. Eu quero mostrar Ele lá fora. Eu quero. Na frente da sua cadeira tem uma santa ceia. Pegue ela. Ah, bispo, eu pequei. Na Santa Ceia tem o sangue de Jesus para te lavar. Mas saia do seu lugar e venha aqui na frente. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Venha, ouça de Deus o teu chamado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, por favor, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Eu vou começar uma mensagem hoje. Eu não sei se vai dar para nós acabarmos hoje. Se der, graças a Deus. Se não der, segunda-feira que vem eu continuo. Mas o nome dessa mensagem será A Matemática do Homem e a Matemática de Deus. Certo? Matemática de quê? E de quem? E de Deus. Queria muito que você fizesse silêncio, não conversasse, por favor, não dormisse, porque nós vamos ouvir a voz de Deus agora. 1 Coríntios 2, versículo 14. Levante, por favor, a sua Bíblia. Meu Deus, em nome de Jesus, é a tua voz que nós queremos ouvir, precisamos ouvir. Durante o dia de hoje, ouvimos muitas vozes, mas é a tua que nos guia, é a tua que nos faz bem, é a tua palavra, meu Senhor, que nos ajuda a ter fé, que
que nos ajuda a ter coragem, força. É a tua palavra que nos mostra a direção certa. Nos dê entendimento dela e usa a minha boca, que todos compreendam essa palavra, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha para mim, por favor, para você entender. Deixa a Bíblia aberta, mas eu quero que você entenda. O homem natural, ele conta com o quê? O homem natural conta com os estudos. Desde criança nós ouvimos nossos pais falar: você tem que estudar para ser alguém na vida. Nada de errado nisso. Você tem condições de estudar? Estude. Você tem condições de fazer curso? Faça. Você tem condições de se especializar? Vai fundo. Você quer fazer pós-graduação? Faça. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Mas se você não teve condições de estudar, não pense que por isso você não vai vencer. E mais, eu conheço pessoas que estudaram muito, e mesmo assim não venceram na vida. Isso não garante que vai vencer. A matemática do homem faz ele contar com os estudos, faz ele contar com os talentos que Deus deu. Usa os talentos que Deus te deu. Eu não estou dizendo, eu não sou contra você estudar, usar os seus talentos, procurar ter qualidade no seu serviço, responsabilidade. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. O ser humano conta com a força do braço, o ser humano conta com a sabedoria dele. Não tem nada de errado. Agora, a matemática do homem te leva até um determinado lugar. Mas tem situações que você só vai conseguir prevalecer, resolver, vencer, se você for na fé. Se você confiar na matemática de Deus. Preste atenção. O homem natural, ele não entende isso. Quando você está na fé, é tão forte que parece que você ficou louco. Nós já vimos pessoas serem aconselhadas a irem para psicólogos porque pensavam que elas estavam ficando loucas. Loucas. Eu já vi pessoas que o médico deu uma notícia de uma doença grave e a pessoa reagiu na fé. Vai virar testemunho, doutor. Deus é comigo. Não, a senhora não entendeu. O senhor não entendeu. Não entendi tudo. Eu falei que você está com esse problema. É isso mesmo, doutor. Eu vou ter um testemunho desse para contar. Meu Deus é maior. As pessoas naturais, elas não entendem a maneira que Deus trabalha, porque a maneira que Deus trabalha não tem lógica. A maneira que Deus trabalha é diferente da maneira que o homem trabalha. Entenda, por favor. Gideão, ele estava vivendo um período difícil, porque o povo de Israel plantava, os inimigos colhiam. Eles plantavam, os inimigos colhiam. 7 anos foi assim.
E Deus levantou Gideão. Gideão separa um exército de 32 mil homens para ir contra um número muito maior dos amalequitas, medianitas e o povo do Oriente. E Deus falou para ele: Gideão, manda os tímidos e medrosos voltarem. E 22 mil deixou ele. Aprenda uma coisa: você tem que saber lidar com as pessoas que vão te deixar. Tem pessoas que vão estar com você. Aprenda isso, por favor. Tem pessoas que vão estar com você até terem uma proposta melhor. Quando tiver, vão te largar. Tem gente que está com você porque acha que tem vantagem com você. De repente, se você quebrar ou estiver passando um momento difícil, ela fica com medo de se prejudicar, ou ela vai para uma coisa que ela considera melhor. Tem gente que vai te deixar. E mais, tem gente que vai te deixar, ainda vai querer arrumar problema para você na justiça, te difamando, te caluniando, te perseguindo. E você tem que saber lidar com isso, porque faz parte. Gideão tinha 32 mil homens, já não era muito. E ele falou para os tímidos e medrosos voltarem, e 22 mil voltaram. Ele ficou com 10 mil, só 10 mil. É difícil? É difícil quando as pessoas te deixam, e é um momento delicado da sua vida que você mais está precisando delas. Pareciam que estavam do teu lado, pareciam que eram de Deus. Isso é bom para você aprender. Você que conhece uma pessoa ontem e já se abre todo para a pessoa. Isso é bom para você aprender. Você que confia muito no homem e deveria confiar mais em Deus e vigiar mais em relação ao ser humano. Ficou 10 mil. E Deus disse assim: vamos provar nas águas. E Deus reprovou 9.700. Ficaram quantos? Ficaram 300. E Deus disse: você vai com os 300. É loucura. Como é que eu vou enfrentar milhares de inimigos com 300? Ele enfrentou e venceu. Na matemática de Deus dá, porque ele foi dependendo de Deus. E é isso que você tem que aprender. Deus faz muito com pouco. O ser humano gosta de contar com o que tem guardado. E agora que a reserva está acabando, ou já acabou, você acha que Deus vai te deixar na mão? Você acha que você tem que ficar com medo porque a reserva acabou? Porque você não tem muito? Mas você esqueceu que aquela viúva estava sendo ameaçada de perder os filhos, de tomar os filhos dela, e ela só tinha um pouquinho de azeite, e Deus multiplicou, e ainda sobrou. Deus fez muito com pouco. Deus faz muito com pouco. Deus é grande. Você pode ter pouco, mas se a sua fé está em alta, então você tem certeza que vai dar. Como eu não sei, mas vai dar. Tem gente que conquistou coisas que você fala assim para ela: como é que você conquistou? Foi Deus, porque não tinha condição nenhuma. Quando eu comprei isso, eu não tinha condições e Deus honrou. Quando eu assumi essa responsabilidade, Deus colocou a mão. Foi Deus, porque Deus é Deus. Mas Ele precisa que você tenha uma aliança com Ele, que você confie nele e viva a sua fé nele. Lembra quando um menino chamado Davi lutou contra o gigante? Que matemática é essa que faz o menino vencer um herói de guerra, um gigante? Com Deus é assim: o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte, e dá certo. Como nós falamos semana passada de José, foi para o Egito um garoto, foi novo, 13 anos de escravo. Como é que o Egito se curvou para um garoto? Foi Deus. Foi Deus. Quando começamos essa obra aqui, nós não tínhamos condições, mas Deus ajudou.
Nós conseguimos, com Deus a gente consegue. Então você tem na Bíblia N exemplos de pessoas que viveram o sobrenatural, porque elas creram. Elas não pararam, elas não perderam a fé. Lembra de Neemias? Já tinha anos que os muros de Jerusalém estavam destruídos, e ele foi lá e reconstruiu. Muita gente não acreditava, porque vai ter momentos que você vai lutar e muita gente não vai acreditar. Mas quando você crê, Deus te ajuda, e quem não acreditou vê você vencendo. E digo mais, tem horas que nem você crê 100%. Tem horas que uma parte de nós está crendo, a outra parte não. Já passou por isso? Uma parte está crendo, mas a outra parte está, Deus me ajude, misericórdia, Senhor. A luta é grande. Eu já vi pessoas darem testemunho dizendo: bispo, nem eu imaginava que Deus ia fazer assim, nem eu acreditava tanto, mas Deus fez. Fez porque Ele é Deus e é para a glória dEle. Neemias começou a lutar, vieram os inimigos, teve gente mandando ele parar. Ele disse: eu não vou parar, porque grande é essa obra. Se você crê que Deus tem coisas grandes para você, não pare. Tem gente enfrentando muitas lutas, ela não parou, não é porque não teve vontade, não é porque está fácil, está muito difícil, já teve vontade de parar, mas Deus está mandando lá em frente, e ela crê que Deus vai ajudar ela. Deus é justo. Depois você lê na sua casa 1 Reis 3, a partir do 16 até o 27. Mas pegue o Espírito para você entender. 1 Reis 3, do 16 até o 27. Você vai ver. Olha bem para mim, para você entender. Você vai ver a história. Eu estou dando muitos exemplos hoje, porque eu não estou indo na Bíblia, mas depois você confere. Você vai ver duas mulheres que moravam juntas, eram prostitutas. As duas engravidaram e as duas tiveram uma criança. Uma de noite deitou em cima da criança e matou. E de noite mesmo ela foi lá, trocou dela pela criança da amiga dela. E a amiga levantou para dar de mamar para a criança estava morta. Quando clareou, ela disse: a criança não é minha, a minha que está no seu braço viva, essa morta aqui não é minha. E ela disse assim: não, essa aqui é minha, a sua que morreu. Aprenda uma coisa: é difícil quando você vê coisas suas na mão dos outros. É difícil quando você vê pessoas mentindo descaradamente, porque tem gente que sabe mentir e mente mesmo, parece que está falando verdade. É difícil quando parece que a mentira está prevalecendo. E ela viu a criança dela, tinha certeza que a criança era dela, a viva. E ela falou: me dá meu filho. Não, o filho é meu. É difícil passar por isso. Ela não imaginava que uma amiga ia fazer isso, morava com ela. De repente você está hoje chateado, chateada, porque um familiar seu aprontou com você. Um irmão, uma irmã, um filho, uma pessoa que você ajudou, uma pessoa que você fez tudo por ela, uma pessoa que você dizia amigo, amiga. E olhe o que essa pessoa fez. Nem um inimigo faria isso. Sabe o que ela fez? Ela levou até o rei e contou toda a verdade ao rei. O rei na época era Salomão. E Salomão ficou olhando para as duas, uma com o menino morto, outra com o menino vivo, as duas dizendo que eram mãe do vivo. E Salomão falou: pega a espada, corta no meio, a criança viva dá um pedaço para cada. E ela falou: não, pode dar a criança para ela, mas não mate não. Aí a outra falou assim:
pode dividir, porque tem gente que é assim. Você tem que aprender a lidar com gente assim. Ela não tem, não quer que você tenha. Ela não consegue, não quer que você consiga. O problema dela é com você. Ela está de olho em você. A raiva dela é que você consegue, é que você vai e ela não vai. E você tem que saber lidar com gente assim. Eu estava passando um sábado com minha esposa, e aconteceram duas coisas sábado agora. Eu quero contar agora. Eu passei e vi a mulher chorando, e eu perguntei: o que é que a senhora tem? Ela falou: discuti com a mulher ali, e a mulher disse que eu vou para o inferno, e disse que minha criança vai ficar deficiente. Eu falei: senhora, a mulher está ferida, e está cheia de coisas ruins. Aí a pessoa fere os outros, mas não existe maldição sem causa. Você não tem que ficar mal pelo que ela falou. Sua criança vai ser uma bênção. Levanta a cabeça e segue em frente. Se você for ficar sujando seu coração por causa dos outros, está perdida. Levanta a cabeça, deixa entrar no ouvido e sai pelo outro. É gente maligna, porque tem gente que é maligna. Ela está mal e quer que você fique mal. Ela está ferida e quer te ferir. Ela está, sofrendo e quer que você sofra. Eu falei: segue em frente, vai em frente. E aquela mulher levou para o rei. E quando ela disse assim: pode dar para ela, a outra falou: não, corta a criança, nem eu nem ela. Salomão disse: a mãe é essa daí, ó, que não quer que mate o filho. Dê a criança para ela. Ela já tinha pedido e a mulher não deu, mas quando o rei falou dê, ele deu. Ela deu. Ela falou com o rei, e nós temos o rei dos reis para nós falarmos com ele. Você acha que ele vai fazer justiça com você? Você acha que ele vai falhar com você? Você acha que Deus é injusto, infiel? Quando Deus falhou com você? Quando você confiou nele e você ficou na mão? Me diga uma vez. Você ficou na mão quando você deixou de confiar nele. Quando sua fé foi lá embaixo, sua ansiedade lá em cima, seu medo lá em cima. Tem um rei dos reis que vê tudo, que julga com justiça. Aprenda. Nós temos na Bíblia muitas pessoas que viveram a matemática de Deus. Lembra de Pedro? Já falei para vocês. Ele sabia pescar, e Jesus disse: vai pescar agora. Ele teve que lutar contra o que ele sabia, porque às vezes Deus nos prova, e você tem que parar de ficar querendo entender. Só mandou, então eu vou obedecer. Mas você fica com seus cálculos, você fica com o que você já sabe. E tem horas que Deus nos prova no que a gente sabe, para mostrar que a gente não sabe nada, e Ele sabe tudo, e nós temos que crer. Ele lançou a rede e veio uma grande pesca. Então obedeça a Deus, mesmo sem entender, mesmo sem ter lógica. Se Ele está mandando, vá, porque vai dar certo. Ele não brinca com a nossa fé. Amém? Agora, abre sua Bíblia em Êxodo. Deixa eu terminar. Abre aí, Êxodo 17, 8. Êxodo 17, versículo 8. Por favor. 17, 8. Quem tem Bíblia aí, levante a mão. Quem não tem, tome vergonha e compre, viu? Vou deixar na tela para te ajudar, mas tem que ter Bíblia, tá? Tem tanta coisa. Tem televisão na sua casa? Bíblia tem que ter também, né? Baratinha, né? Êxodo 17, 8. Desculpe falar assim, mas é para o seu bem, tá? Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre, não ouvi, o comidoteiro, e a vara de Deus estará onde?
na minha mão. Olha para mim, por favor. Não deixe ninguém tirar sua atenção, por favor. Escute isso. Amaleque se levantou contra Israel. Deus chamou Moisés. Moisés chamou Josué e falou assim: Josué, reúne os homens e vai para a guerra, e eu vou subir o monte. Eu vou levar comigo meu cajado, minha fé, e eu vou para o monte. Vai para a luta, que eu vou estar lá usando a fé para vocês vencerem a luta. Vamos continuar. Diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel o quê? Prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque o quê? Prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro, e relatam aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor, é o que? Minha bandeira. Olha para mim, por favor. Vamos entender isso aqui. Olha os pisca-pisca. Tem uma galera já assim, piscando. Estou de olho, tá? Preste atenção. É para o seu bem. Eu quero que você escute a palavra de Deus. Deus falou para Josué: vai para a luta, que eu vou subir o monte. E eles foram para a luta, e Moisés levantou os braços. Só que uma hora os braços cansaram, pesou. Nós somos seres humanos, nós cansamos. Mas Deus não tem problema com isso, sabe por quê? Porque Deus tem força para nos dar. Ele cansou, mas não desceu do monte. Ele cansou, mas ele estava ali, se esforçando. Teve uma hora que ele não aguentou mais. Aí Deus usou duas pessoas para ajudar ele. Tem horas que Deus usa pessoas para nos ajudar. Também tem horas que o mal usa pessoas para nos atrapalhar. Sim ou não? E Deus usou Arão e Ur para segurar os braços dele. Ele levantava os braços e o povo prevalecia. Ele não saiu da guerra, ele não desistiu por causa do cansaço. Tem gente aqui hoje, ela está cansada, sabia? Ela está cansada fisicamente, ela está cansada aqui, mentalmente. Tem gente que está aqui chateada. Ela está chateada pelo que aconteceu, pelo que fizeram com ela. Tem gente que teve um dia hoje pesado, mas ela está aqui. Tem gente que vem tendo dias duros, cruéis, mas ela está aqui. Moisés estava lá. Vê se Deus não deu vitória para ele. Foi na fé. Que loucura! Israel lutando, ele com as mãos erguidas. É loucura você estar aqui uma hora dessa. É loucura você crer na palavra de Deus. É loucura você acreditar que vai dar certo quando todo mundo acha que vai dar errado. É loucura quando você luta contra alguma coisa que parece impossível. Mas é a matemática de Deus. Ou você crê ou você não crê. Porque se você crê, você vai arrebentar. Ele venceu a guerra e você vai vencer também. Fique em pé e diga: eu vou vencer essa guerra. Fala com fé: eu vou vencer essa guerra. Ou você vai perder, você vai desistir, ou você vai ser aquele tipo de pessoa que a primeira dificuldade que encontra, você se entrega e fica tudo pelo meio do caminho. Eu quero chamar aqui na frente hoje dois tipos de pessoas. Dois. Escute bem.
Jonatas falou assim para o escudeiro dele: Deus livra com muito ou com pouco? Deus livra com muito? Você pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, muitos funcionários ou poucos funcionários, ou nenhum funcionário. Se Deus é com nenhum funcionário, se Deus é com você, você vai vencer. Depois você lê. Você tem que ler a Bíblia. Tem que ler. Tem gente que só fica aqui querendo que eu leia para ela. Não lê a Bíblia terça, não lê quarta, não lê quinta, não lê sexta. Aí segunda sai daqui pegando fogo. Aí terça já está mais arreadinho. Quarta outro baque, quinta-feira. E segunda que vem chega aqui se arrastando. Ah, bicho, que luta, quase eu não vinha hoje. Você é fraco, você não lê a Bíblia. Você é fraco porque você não pega essa vitamina que B.O. de Bíblia e coloca dentro de você. Porque se você estiver forte, crendo, você vai ver coisas sobrenaturais na sua vida. Você vai ver Deus te ajudando esse ano para você vencer todos os seus desafios. E pode todo mundo não crer que vai dar certo. E pode todo mundo falar que você vai ser surdo para as vozes do diabo. E você vai ver se não vai dar certo. Você não depende de ninguém crer para você arrebentar. Você vai arrebentar todo mundo dizendo que não. Você vai ver que Deus vai dizer sim, acabou. Nós vamos clamar o Rei dos Reis agora, e Ele vai fazer justiça. Mas eu quero aqui na frente você está aqui hoje, mas você está chateado. Você está aqui hoje, você está nervoso. Você está aqui hoje, mas você, sabe, você se deparou com gente, como eu falei aí, gente ruim, gente maligna, gente cruel, gente que você fala assim: rapaz, como é que a criatura faz isso? Com quem ajudou ela? Eu estou assim hoje, bicho. Eu estou assim, mas eu quero sair daqui bem.